mais um programa Presença e Harmonia, uma realização da Ordem Rosa Cruz Amorque, grande loja da jurisdição de língua portuguesa. E neste ano o programa Presença e Harmonia comemora 20 anos. E para festejarmos essa data especial, convidamos para o programa de hoje o Frater Jamil Salum Júnior, que é professor universitário, também apresentador, para conversar com a gente a respeito das histórias do programa, já que ele é seu cofundador e foi seu apresentador durante 11 anos. Confira! Jamil, seja muito bem-vindo novamente aqui ao programa Presença e Harmonia. Não sabe como eu estou contente com a tua presença aqui e de poder conversar contigo hoje. Muito obrigada. Obrigado, Vivian. A alegria é toda minha, né? Voltar a sentar nessa cadeira que me recebeu há tantos anos é realmente uma emoção e estou muito feliz de estar aqui colaborando com esse programa que cresceu tanto. Muito obrigada, Jamil. Antes da gente começar a falar efetivamente sobre o Presença e Harmonia, queria que você contasse um pouquinho para nós a respeito da tua história na Amorque, né, na grande loja. Então, se puder contar um pouco para nós. Com certeza. Vivian, eu venho de uma família de Rosa Cruzes, então uma das lembranças mais antigas que eu tenho é do meu avô acendendo aquele estolete de incenso rosa musgosa em cima da cristaleira da casa da minha avó. Ele pegou uma época que a grande loja estava começando, era na época da senhora Maria Moura, e aquilo marcou muito. Minha mãe acabou entrando na ordem e nos influenciou. E eu comecei minha caminhada. E em determinado ponto, depois de várias peripécias, eu decidi que queria fazer jornalismo e já com a ideia de sempre vir colaborar na comunicação da ordem. Então eu lembro que quando estava no segundo ano já de jornalismo, eu ficava incomodando o Frater Charles aqui para vir colaborar e realizar algum trabalho na ordem. E é assim que eu acabei vindo parar aqui, né, na grande loja como colaborador. Mas isso foi uma época bastante interessante de trabalho. A grande loja estava começando, ela não estava tão sofisticada em alguns aspectos como é hoje, né? Mas foi uma época muito gostosa. E, paralelamente a isso, existe a nossa caminhada, né, Vivian? Né? Eu acabei me tornando conferencista da ordem, orador, lidava com os organismos afiliados. Então, fiz realmente, digamos que uma história muito bonita, pelo menos para mim, né? Naquela época. Não, com certeza. Acho que a gente lembra com muito carinho dessa época, Jamil, que nós entramos praticamente juntos aqui. E eu me lembro muito bem de você vindo da biblioteca, né, justamente ali para aprimorar os estudos, antes mesmo de ser colaborador da grande loja. Não, com certeza. E até tem uma coisa engraçada, que na época quem cuidava da biblioteca, pelo menos era a Cris Cantarucci, e ela ficava pensando, coitado desse menino, não tem dinheiro para comprar livro, ele vinha todo dia aqui ficar lendo, né? Mas era um ambiente realmente quase que sacrossanto para mim, porque ali eu me refestelava com os livros, né? Isso. Bom, Jamil, então agora vamos falar um pouquinho mesmo do Presença e Harmonia, né? Você pode nos falar um pouquinho a respeito do nascimento do programa, de quem foi a ideia, como que foi a implantação? Perfeito, Vivian. Lá por 2000, ano de 2000, eu acho que eu estava no segundo ou terceiro ano do jornalismo, e o Frater Charles, eu já estava frequentando aqui, ele sempre falou que queria ter um programa de TV. E na época, quem estava cuidando da comunicação da ordem era o Frater Vitório, não sei se você lembra dele. Então eu me reunia sempre com o Frater Vitório, o que a gente pode fazer, o que a gente pode ajudar o Frater Charles a ter um programa de TV e etc. Então a gente se reunia e aquilo foi sendo gestado, né? Com o tempo o Frater Vitório acabou saindo e as reuniões continuaram, eu ainda não era colaborador da grande loja. Daí, numa dessas reuniões, era sempre o Frater Charles, o Frater Elias e eu, né? Lá naquela salinha do Frater Charles, né? Que tem as portinhas que você conhece. Ele falou, olha, surgiu uma oportunidade, nós temos uma TV a cabo aqui em Curitiba, que é a CWB TV, e ela nos ofereceu um espaço na TV. Será que a gente consegue? Daí nós começamos a montar o que seria o programa Presença e Harmonia. Então a gente começou a pensar em questão de tempo, de programa, como é que se chamaria, né? A história do nome do programa é interessante, porque é uma homenagem a um frater que colaborou muito aqui na grande loja, que é o Frater Tônio Luna. O pessoal mais antigo vai lembrar dele, porque ele gravou a maioria dos nossos CDs aqui de mensagens. E o Luna, na década de 80, ele tinha um programa de rádio chamado Rádio Presença. Era um programa só para entrevistar assuntos assim mais metafísicos, esotéricos. Daí quando o Frater Charles, a gente estava aventando a questão do nome, eu falei, o que você acha de presença? Daí eu disse, harmonia. Daí ficou Presença e Harmonia, nasceu o nome do programa, nasceu a logo do programa. Então, quando nós gestamos, isso foi em 2004.
E daí fizemos a nossa primeira experiência de gravação, tanto nervosa, o Frater Charles, eu e o Frater Elias, né? Muito artesanal naquela época, mas ali começou, né? E daí o programa foi se aperfeiçoando, daí foi adotado o modelo de apenas o Frater Elias e eu, porque o Frater Elias é um repositório de conhecimento, né? Então naquele momento a gente achou mais seguro deixar com o Frater Elias, ele assumiu a coordenação do programa e eu ficava apenas como âncora, né? Perguntando para o Frater Elias, e ele foi dando, digamos que todas aquelas epístolas de sabedoria dele que marcaram essa fase do programa Presença e Harmonia. Quem é mais antigo vai lembrar, né? Realmente ele destilava um conhecimento muito especial. E assim começou o programa. Perfeito, você falou justamente do nosso querido Frater Charles. Então eu quero aproveitar e chamar um trechinho justamente do Presença e Harmonia com o Frater Charles desse período. Frater Charles Vega Parucker ingressou na Ordem Rosa Cruz em maio de 1960 e desde então tem sido uma das pessoas que mais colaborou para o avanço da Ordem Rosa Cruz, tanto na língua portuguesa como no mundo. Como é que foi o seu ingresso na Ordem Rosa Cruz nas funções administrativas da Grande Loja de Língua Portuguesa? Eu sempre tive um contato muito próximo com a Senhora Maria, desde que ela veio para Curitiba, com a transferência da Grande Loja do Rio para cá. E mantive esse contato muito amistoso até o seu último dia de trabalho na Ordem. Bom, Jamil, e que saudades do Frater Charles, né? Nossa, nem fale, Vivian, né? Como você falou, nós entramos mais ou menos na mesma época na Grande Loja, e o Frater Charles, para aqueles que não conheceram, ou pelo menos não conviveram, era uma figura muito especial, muito gostosa de se conviver. Além de ser um empresário muito bem sucedido na indústria, ele era também um grande místico. E ele gerenciava, é interessante, a Grande Loja de uma forma familiar, ele fazia questão de ser assim. Você lembra, né? E não podemos esquecer também da Sra. Mercedes, a esposa dele, que também trabalhava na Grande Loja, então nós éramos uma família. E ele dava muita atenção à questão humana dos colaboradores. Então ele começava de manhã conversando com o jardineiro, até os chefes, né? E rodava tudo, né? Às vezes eu falei, nossa, Frater Charles, só parece uma barata, fica andando pela Grande Loja inteira. Ele falou, não, mas isso é necessário, né? Porque ele dava muita ênfase à questão humana. E outra lembrança muito cara do Frater Charles era, ele colocava o membro em primeiro lugar. Eu vi questão de membros chegarem aqui, ele desmarcar a reunião para atender as pessoas. Então a porta dele ficava sempre aberta. Você lembra como é que era, né? Então era muito gostoso, né? A gente realmente era uma família, eram poucos funcionários, mas a gente se sentia, aqui era uma extensão da minha casa, né? Da porta da minha casa, então eu me sentia em casa. Então realmente foi uma época muito gostosa, não podemos deixar de salientar que se a Sra. Maria Moura foi a grande mestre da implantação, o Frater Charles foi o grande mestre da expansão. Foi ele que tornou a Grande Loja realmente muito vistosa, muito poderosa. Acho que chegou a ser a segunda ou a primeira no mundo, uma época, graças à gestão dele, né? Ele expandiu, né, o rosacrucianismo em língua portuguesa de uma forma nunca antes pensada. Então, tenho muitas saudades. Ele e a Mercedes me apadrinharam quando eu vim trabalhar aqui, né? Levei muito puxão de orelha também, amistoso, mas me ensinou muito, aprendi muito com o Charles e faz muita falta, né? Bastante. Eu me recordo muito, ele saía do conselho de manhã e esses passeios que ele davam mesmo, né? A gente sempre acompanhava, era o momento que ele falava pra gente que precisava, mas também nos ouvia, é isso mesmo. E aí, então, aproveitar esse momento também, acho que é importante a gente falar a respeito da vinheta original do programa, né? E que ficou por muitos anos. Então, antes da gente conversar a respeito, quero pedir, então, para a gente assistir um trechinho da primeira vinheta do programa Presença e Harmonia. Vamos lá. Então, Frater Jamil, o que você pode contar para nós a respeito dela? Então, como todo programa pressupõe uma vinheta, a gente também nas reuniões lá com o Frater Charles, né, Frater Elias, eu e o Charles, surgiu a questão da vinheta. O que vai ser? A gente começou fazendo uma tentativa de filmar os edifícios aqui da Ordem, ficou um tempo, mas não ficou legal como a gente queria, daí um funcionário, cujo nome infelizmente eu não lembro mais, lá da CWB-TV, que trabalhava com computação gráfica, fez essa vinheta que vocês acabaram de assistir, contando um pouco da trajetória iniciática da Ordem. Você vê que ela começa no Antigo Egito, né? E de um embrião vão, digamos que sendo ejetados símbolos sagrados até chegar ao sol alado,
que é o símbolo da nossa ordem, um dos símbolos da nossa ordem. Então a vinheta, ela conta um pouquinho da história tradicional da ordem, desde o seu começo no Antigo Egito até a nossa contemporaneidade. Então a ideia da vinheta era essa, né? Mostrar a trajetória da ordem, né? Um conhecimento antigo para um mundo novo, né? Como se diz. Então era uma vinheta que ficou muitos anos no ar, sem dúvida. Isso. Na verdade, hoje a gente tem, claro, né, uma estrutura que nós gravamos aqui na Grande Loja, né? Esse já é o segundo estúdio que foi organizado aqui, mas não era assim no começo. Então, no período, né, do início e ao longo dos 11 anos que você atuou à frente do programa, quais foram assim as principais dificuldades que vocês enfrentaram? Se você puder contar um pouco para nós a respeito. Sem dúvida. Olha, e foram dificuldades, porque o programa, a CWB-TV na época estava começando, então evidentemente que os recursos da TV também eram artesanais. Nós não tínhamos estúdios aqui na sede da Ordem, então eu sempre lembrava, né, que chegava lá às 16 horas, eu ia na sala do Frater Elias e a pauta era decidida ali, 1 hora antes do programa. Então, Frater Jamil, do que vamos falar? Ele falava, né? A gente conversava um pouquinho, ele já tecia, né, mais ou menos a estrutura do programa, daí pegávamos os nossos carros, às vezes íamos juntos, né, até a TV, que por muitos anos funcionou ali nas Mercês, onde é a Pastoral da Criança, né, uma propriedade enorme, mas ficava lá nos fundos. Então a gente chegava às vezes à noitinha, escuro, daí tinha um caminhozinho de árvores, nós íamos até lá e evidentemente que também a gente chegou a gravar com uma câmera só, né, com esparadrapo num cabo de vassoura, né, fixado num cabo de vassoura, porque era assim naquela época. Todo mundo se esforçava para dar o melhor. E mais, era um programa ao vivo, então a gente não podia errar. Então, como todo programa ao vivo, algumas coisas aconteceram também. Mas nós fomos aprendendo. Então, eu acho que é justamente essa característica, essa natureza artesanal do programa que me torna essas lembranças, porque era algo feito assim, tinha muito carinho, né? E talvez não tanto profissionalismo, mas era uma coisa que estava sendo construída. Então, era assim, e o Frater Elias, né, para quem conhecia ele, era realmente uma experiência sensacional vê-lo, porque ele parece que recebia na hora, né, todo o texto da entrevista ou do programa, e ele ia destilando e eu ia apenas pontuando como âncora, né, fazendo algumas perguntas e deixava todos os holofotes para Elias, né, porque ele tinha um conhecimento muito grande. Então era assim, era decidido na hora, em cima da hora, os temas, a gente se dirigia até lá, fazia o programa, depois a gente chegava em casa, né, e já recebia alguns feedbacks das pessoas, né, que legal, gostamos e tal. Então foi muito bacana. E Jamil, então você está contando para a gente que a definição da pauta era justamente feita no dia, né, pouco tempo antes. Sim, era uma questão de, como nós não tínhamos toda essa estrutura, né, e a gente acumulava muito trabalho na Grande Loja também, né, eu desenvolvia também várias funções, então às vezes não dava para se reunir antecipadamente, fazer uma pauta, discutir, era o Elias e eu, éramos os dois, então a gente fazia antes do tempo toda essa reunião, né, para puxar os temas, às vezes se tinha alguma data especial da ordem, aquilo era abordado, mas isso é interessante, se decidiu que nós não iríamos assim falar apenas e exclusivamente, digamos que de temas puramente Rosa Cruzes, iria abrir um pouquinho o leque para mostrar para as pessoas que a ordem é eclética, é holística, ela também consegue abraçar outros temas e o Elias, com seu conhecimento, conseguia dar conta de tudo isso. E é muito interessante que justamente essa abertura que foi dada causou uma impressão muito boa em muitas pessoas, porque eu tinha parentes, por exemplo, que eram evangélicos, que falaram, puxa, eu sempre vi com olhos assim um tanto restritos o programa de vocês, a ordem, e quando eu assisti aquele pastor falando, o Elias, né, eu vi que, nossa, que sabedoria, que coisa boa, né, vocês não são dogmáticos. Então isso ajudou também a mudar um pouquinho a imagem da ordem naquela época. Pelo menos aqui em Curitiba, porque o programa só irradiava para Curitiba. Sim. Na época não era transmitido pela internet, era só Curitiba e região. Verdade. Você lembra mais ou menos quando que a gente passou a transmitir o programa pela internet? Olha, Vivian, eu lembro, eu acho que já foi na gestão do Frater Hélio, mais ou menos em 2010 ou 2011, porque daí o YouTube começou a se desenvolver e comportar vídeos maiores. Daí a gente começou a gravar lá e pegar o bruto, né? O programa editado e transmitir pela internet. Nessa época o programa já era gravado, já não era mais ao vivo. Então acabou acontecendo assim. Tínhamos um colaborador aqui, o César Felizbino, que foi a pessoa que primeiro deu a dica, por que vocês não põem no YouTube também? Cria um canal da Ordem no YouTube e assim foi criado esse canal.
Então foi, digamos que uma evolução lenta, acompanhando a evolução também das mídias eletrônicas, né? Porque o YouTube também antes era vídeo de 5, 10 minutos, então a gente foi acompanhando. Sim, perfeito. Bom, já que falamos, né, bastante do Frater Elias e da importância dele aqui para o Presença e Harmonia, queria pedir para a gente rodar então um trechinho, né, justamente do Frater Elias com você, Jamil, para a gente poder matar um pouco a saudade. Frater Elias, tudo bem com o senhor? Tudo bem, Frater Jamil. Felizmente, tudo tranquilo. Né? Que bom. E como é que se insere, Frater Elias, nas perguntas cardeais que norteiam aí a nossa vida humana? Quem somos nós, para onde vamos, de onde viemos? A questão da Gaia, do habitat humano. Como é que podemos fazer um link entre essas... Veja, Frater Jamil, como nós estamos falando até um pouquinho antes de iniciar o programa, de que nós sempre estamos fazendo algumas perguntas relacionadas sempre com essa questão de onde eu venho, para onde vou, não é isso? Quem sou? Mas dificilmente nós fazemos a pergunta de como o planeta, a natureza participa de tudo isso. Afinal de contas, o que isso aqui representa para nós nesse desenvolvimento, nesse nosso processo de crescimento, de evolução, de transformação? É muito importante até para que a gente possa fazer alguma coisa pelo planeta, não é? Mas, afinal de contas, nós temos ele como o quê? Sempre um habitat, como o Frater colocou, ou ele é um companheiro, ou ele é um parceiro. Ou se nós passarmos para Gaia, por exemplo, que Gaia é a mãe, né? É tida como, vamos dizer assim, a mãe, é o lado feminino. Vamos dizer, é a natureza em si, como força mãe. Como é que participa, afinal de contas, de nós? Nós somos vistos por ela realmente como uma mãe, como um filho? São perguntas que nós não fazemos. Então a Terra passou a ser alguma coisa, vamos dizer assim, um monte de terra realmente. Sim. Não é? Uma coisa que está ali, inerte, que não participa de tudo. Então é uma pergunta que possivelmente seja importante que nós façamos para nós. E procuremos encontrar as respostas. Como é que isso se apresenta para cada um de nós? Claro. Não é? Como é que nós podemos realmente ver isso? E Jamil, você pode então comentar um pouquinho para a gente a respeito, né, do Frater Elias? Então, para mim foi um privilégio conviver com o Frater Elias, também com o Frater Charles, saudoso, né, que nós falamos, porque eram Rosa Cruzes de uma geração, né, não que a geração atual não tenha isso, tem, mas que pegaram o nascimento da Grande Loja, né, a estruturação da Grande Loja, então havia um carinho muito grande por tudo isso aqui. Rosa Cruzes raízes, então o Frater Elias especificamente é um filósofo, né, é uma pessoa de poucas palavras, mas que recebia, vamos chamar assim, muita inspiração. Então, para todo mundo ele tinha uma palavra, ele tinha uma frase, ele fazia muito questão de mediação de conflitos, tanto com os membros como com os próprios colaboradores, porque era o nosso psicólogo, ele é de formação psicólogo clínico, né? Mas também um sábio. Né? Eu comparava o Frater Elias com aquele antigo desenho, A Caverna do Dragão, ele era o mestre dos magos, né? Porque ele não tem muita altura, tipo eu, né? Também não sou muito alto, né? Mas ele tem a sabedoria, coisa que eu não tenho. Então o Elias fazia muito todo esse papel. E na época, essa sabedoria realmente era o que formava a coluna, vamos chamar assim, do programa Presença e Harmonia, porque ele ia, digamos que, em doses homeopáticas a cada programa, desenvolvendo um tema, desenvolvendo uma noção, apresentando uma corrente de pensamento mística, e aquilo era maravilhoso. Então, para mim, acompanhar aquilo, eu era um jovem, não tinha 30 anos, era maravilhoso ir acompanhando, né, toda essa performance, vendo como é que as coisas... eu falava, Frater Elias, já recebeu hoje aí? Porque ele realmente parecia possuído, mas a gente sabe, na ordem a gente não crê nisso, né? Nós temos uma outra concepção, mas ele era assim possuído por ele mesmo, pelo seu próprio eu superior, né? E conseguia dar toda essa contribuição. Além de ser uma pessoa muito carinhosa, né? Na TV ele chegava, dava um chocolatinho para todos os funcionários, né? Sentava, tudo bem, Frater Jamil, podemos ir e tal, tudo bem, Frater Elias, vamos, né? E ele não precisava de muito tempo para se preparar, isso que me chamava muito a atenção. Às vezes ele sentava, pum, e começava a destilar, né, todo aquele conhecimento. Então, para mim, eu ficava ali, deixa eu ficar, nem me mexer aqui, deixa o homem falar, porque está sendo um privilégio. E a gente estava falando da época do Frater Charles, né, só quem viveu, né, eu agradeço por ter tido o privilégio de viver aquela Grande Loja, que foi a Grande Loja que você conheceu também, não que hoje não esteja boa, né, tem que evoluir, as coisas têm que evoluir, mas foi uma época muito mágica, né, então para nós não deixa de ser uma bênção e um presente ter passado por tudo isso. E a minha convivência com Elias também foi um presente de vida, né, gostaria de reviver aquilo, mas a gente sabe que o tempo passa, né, hoje ele já está com mais idade. Então fica difícil, mas fica aqui um pleito de gratidão ao Elias, porque realmente
Ele fez diferença na minha vida e para a Ordem. Sim, e as coisas só funcionavam também, Jamil, porque você conhece muito da Ordem. E você conseguia, então, justamente nesses diálogos com o Frater Elias, né, realmente render ali ao longo de todo o programa. Né, eu acho que era essa junção, sempre foi essa junção, na verdade, que eu acho que, né, fez com que o programa fosse naquele formato, né? Hoje a gente mudou um pouquinho, mas justamente por conta de vocês dois, né? Vocês um completava o outro, então acho que isso precisa ser dito. Acho que era uma alquimia, né? Isso, acabou isso realmente mesmo. as vibrações se casando, né? E éramos Cosme e Damião. Isso. Fazíamos o programa e deu muito certo. Isso. E Jamil, ao longo desse tempo, teve algum momento, alguns momentos que mais te marcaram na tua, né, como apresentador do Presença e Harmonia? Assim, Vivian, poderia pensar 1 ou 2 momentos assim que fossem mais especiais, mas eu creio que realmente o que foi a rotina mesmo do programa, toda a rotina de sair daqui da Grande Loja, chegar lá, ver o Frater Elias sentar e já se tornar inspirado, começar a falar, né? E interessante que quando ele começava a falar, o programa começava, se formava uma egrégora, a gente tem a nossa egrégora, né? Então a vibração do estúdio mudava, né? Aquilo ficava santificado, tornado sagrado, né? Pelos nossos pensamentos e as nossas emoções, né? Então essa lei se aplicava, né? Naquele momento e virava um templo, o estúdio virava um templo. Então eu creio que foi o conjunto desses programas que me dão essas lembranças mais especiais, não há um ponto ou outro, né? Porque a maioria raramente assim a gente tinha convidados, um ou outro, mas era quase que só o Elias e eu. Então eu acho que é esse conjunto, né, de sabedoria que o Elias passou que realmente me traz essa lembrança realmente muito cara, muito especial, que forma, né, esse relicário, né, que era o Presença e Harmonia. E agora falando, né, já que estamos no campo da memória, falando das lembranças, e tem alguma coisa curiosa e especial que você lembra desse período? Tem. Aconteceram muitas coisas interessantes. Como eu falei, o programa era artesanal. Então, na época, hoje aqui a gente usa o chroma key, né? Então, o público de casa não vê, né? Mas é uma tecnologia que é utilizada e você põe qualquer imagem atrás de você. Na época era cenário físico. Eu acho que até um banner que a gente mandou fazer, acho que está aqui na Grande Loja ainda, né? Sim. Que eram as colunas da cidade de Tel El Amarna, lá no Egito. Então a gente fixava lá, né, e gravava com aquilo. Eu lembro que numa feita eu estava no meio do programa, ao vivo, e aquilo me cai quase que na minha cabeça, na cabeça do Elias, né? E daí eu tive que ficar segurando com uma mão e pediu, vamos aos nossos intervalos, né? Isso foi uma. Outra também foi que eu não sabia, né? Eu gravei o programa, achei que tinha dado tudo certo, né? No outro dia eu era professor universitário, sou ainda. Cheguei, os alunos rindo de mim, né? O que aconteceu? Comeu um mosquito? Eu falei, mas o que foi? Como o programa era reprisado depois em vários momentos, aleatoriamente, na TV, eu fui assistir. A câmera, eu não sei o que aconteceu, ela frisou bem no momento que eu estava articulando uma palavra e eu fiquei meia hora no ar assim, ó. Cabocona aberta. Eu falei, olha a minha situação, Vivian. Então essas coisas aconteciam, né? Para a nossa desgraça na época, né? O Frater Charles gostou, né? Ele riu bastante na época, né? Tava bonito. Então, essas coisas às vezes ocorriam. Outra vez, por exemplo, também eu estava indo com o Frater Charles para gravar com ele, né? Estava indo no meu carro e me perdi, porque era de noite e às vezes a gente não achava fácil a entrada ali da TV. Né? Daí comecei a dar círculo com o Frater Charles no carro, né? Ele, você não sabe dirigir. Falei, calma, Frater Charles, que nós vamos chegar lá. Chegamos atrasado, daí encavalou tudo os horários da TV. Mas essas coisas é que tornam saborosas essas memórias, né? Porque, como eu falei, era tudo muito artesanal, mas era feito com muito carinho. Então sempre acontecia alguma coisa e as coisas se acertavam. E outra lembrança, Vivian, que eu acho que é a mais engraçada de todas, foi justamente quando o Frater Elias estava encerrando o programa, né? Não lembro se ele estava lendo um dos seus manuscritos e etc., a gente vai falar disso. De repente eu vi o rapaz, né, como era ao vivo, me fazendo sinal, eu falei, o que ele quer? O rapaz ali da suíte, que a gente chama, né? Ele falou, ele quis dar a entender que tinha uma pessoa que tinha telefonado e queria entrar no ar, porque tinha essa possibilidade. A pessoa ligava, a gente colocava a voz da pessoa no ar, e às vezes respondia, mas era muito raro acontecer. Outros programas utilizavam esse recurso, né? Eu falei, que legal, né? Alguém ligou, era o Frater Charles. Só que o que aconteceu? O Frater Charles, na verdade, estava com um problema no televisor dele em casa, e a imagem não estava boa, ele ligou para reclamar da imagem da TV e puseram ele no ar. Eu falei, meu querido, só um pouquinho, Frater Elias, né? O Frater Elias, desculpe interromper sua mensagem, mas estamos com o nosso querido grande mestre, Frater Charles. Frater Charles, deixa a sua mensagem de luz, não sei o que. O Frater Charles, minha televisão não está funcionando, não sei o que está acontecendo. Ele também não sabia que estava no ar. Daí, no outro dia, para escutar dos outros.
Então, essas coisas aconteciam, né? Mas é o que torna essas memórias saborosas. E Jamil, agora sim, né, na sua opinião, o que o programa Presença e Harmonia conquistou para a MORC? Né? E o que você acha que mudou a partir dele? Mudou muita coisa, Vivian, porque como eu tinha frisado antes, para o grande público a ordem ela chegava, né? Sempre chegou nos buscadores, aqueles que estão prontos para o esoterismo, para o misticismo, né? Para as ciências herméticas, aqueles que já despertaram em si esse anseio pelos mistérios da vida. Então esse é o nosso público-alvo, as pessoas que já estavam prontas. Agora o público médio, o público comum da rua, que não tem interesse pela ordem, a gente tinha muita dificuldade de alcançar. Até porque a ordem não tem essa questão de conversão, de ir até a pessoa e convencer que ela poderá ter uma vida melhor e tal. A gente não faz isso, a gente faz uma expansão para aqueles que já estão prontos a responder essa chamada. Mas a gente não alcançava o grande público. E depois do Presença e Harmonia, como a TV, né, apesar de pegar só a grande Curitiba, mas ela pegava Deus e todo mundo. Então começou a acontecer coisas curiosas. Você pegava um táxi, o taxista, você é aquele rapaz lá do programa. Pois eu sempre pensei naquela ordem que tem ali no Bacaxiri, não sabia, gostei de ouvir. No cabeleireiro a mesma coisa, no banco, Frater Elias no banco, o gerente falava, o senhor é lá daquele programa, eu não sabia que a Rosa Cruz era assim. Então a gente começou a mudar um paradigma da própria Rosa Cruz em relação a essas pessoas que não se interessavam pela ordem e passaram a olhar com olhos mais simpáticos. Então acho que a grande conquista do Presença e Harmonia foi essa, não apenas atender os buscadores espirituais, que já é o nosso público-alvo, mas chegar onde antes a gente não chegava. Esse é o poder da comunicação. Né? E creio que isso ainda acontece, né? Porque vocês têm o canal, né, que vai para Deus e todo mundo, então foi preparado, digamos que esse novo paradigma, né, de como as pessoas veem a ordem, e quebrou muito preconceito. Né? Como eu disse, eu tinha parentes que eram evangélicos, eram da Igreja Batista aqui em Curitiba, e daí ele falou, num almoço de família, o rapaz falou para mim, quem é aquele pastor que fala com você? Eu falei, não é um pastor, ele é um psicólogo, é o Frater Elias, etc. Puxa, mas ele fala coisas sábias, né? Eu não sabia que vocês eram assim, eu achei que era uma igreja e não sei o quê, e aí abriu uma possibilidade de esclarecimento que antes a gente não tinha. Então acho que esse foi o grande, realmente, legado do programa e que talvez ainda seja. Sim, com certeza. Bom, Jamil, antes da gente já estar seguindo, né, para o fim, depois que você deixou de apresentar o programa Presença e Harmonia, você também hoje tem um canal, né, no YouTube. Queria que você pudesse contar um pouquinho para a gente, porque ele é dedicado também ao esoterismo, né? Então, se puder falar para a gente um pouco a respeito dele. Sim, antes, contudo, eu só queria, eu não posso deixar de frisar, Vivian, que o programa está super bem representado por você, até porque você é bem mais bonita do que eu, né? Então, acho que está melhor representado. E a gente tem que lembrar também que, se antes era o Frater Elias e eu, a gente montou uma equipe, ainda quando eu estava aqui na Grande Loja, você fazia parte dela, estava lembrando esses dias que você apresentava um momento cultural do programa, né? E veio a Manu, que é uma excelente produtora, uma excelente assessora de imprensa, colaboradora daqui, né? O Marco Antônio, nós tínhamos o nosso Carlão, né? Que a gente chamava de Sueli, né? O Raul, né? Que hoje é grande mestre dos países do leste europeu. Então a gente tinha uma equipe, né? Que se conjugou para profissionalizar ainda mais o programa e levar a tocha adiante. Então isso, realmente a gente tem que prestar essa homenagem a vocês todos, a você, né? E a Manu principalmente, que são as duas colunas lá de Tele Lamarda, né? Que seguem o programa, então vocês estão de parabéns. Quando eu saí da Grande Loja, eu fiquei pensando, mas que colaboração que eu posso dar? Porque a gente vê muita besteira no YouTube, né, Vivian? Principalmente o que eu chamo de esoterismo fast food, né, pseudo-esoterismo e etc. Então, muitas noções errôneas. E eu e mais 2 amigos, nós criamos o canal Realidade Fantástica justamente para fazer jornalismo místico, ou seja, mostrar um pouquinho do esoterismo, do ocultismo, das paraciências, tratadas, como a gente sempre fala, de forma séria e fundamentada. Então o programa começou em 2006, né, completou 7, 8 anos agora, sempre trazendo e sempre rumando as pessoas, os buscadores, para aquelas fontes fidedignas. Então eu já cansei de mandar membros para a ordem, não só nessa jurisdição, mas como em outros países, porque o programa está no mundo todo. N pessoas já se tornaram, mas não só Rosa Cruzes, a gente também, às vezes, não é o perfil da pessoa, a gente caminha para uma outra corrente que a gente acha que é fidedigna e etc. Então, o objetivo do programa é esse, fazer um jornalismo místico, né? Trazer um pouquinho desse esoterismo e principalmente dar visibilidade às ordens tradicionais, como a MORC, né? Ela é sempre primeira da lista, né? Não sei porquê, né? Que a gente sempre frisa, porque a gente acha que precisa, porque a desinformação pode ser muito perigosa também. Verdade.
E também quero te agradecer, né, Jamil, quando meio que não foi ofertado, foi, né? Mas enfim, foi me dado o desafio de sentar aqui nessa cadeira que sempre foi tua. E eu sempre soube que eu não chegaria, digamos assim, a ser o Jamil. Mas a gente vai dando, né, digamos assim, um pouco a nossa característica nessa. Tem que assumir o desafio e tentar desenrolar. Né? Mas sabe que foi bom? O programa estava masculino demais, né? Precisava de uma energia feminina, sabe? E você não queira ser Jamil, você é a Vivian, você é você. Né? E está fazendo isso brilhantemente. Te agradeço muito. Né? Eu que agradeço. E Jamil, para a gente realmente finalizar, quando chegava no final dos programas, geralmente o Frater Elias então falava a respeito dos seus manuscritos, né? E eu queria que você contasse para a gente um pouquinho então a respeito do que eram esses manuscritos. Pois é, esse é um dos mistérios do programa Presença e Harmonia, porque sempre no final do programa, não era em todo o programa, mas o Frater Elias, bom, então vamos encerrar aqui com o manuscrito número 7. Ele lia, né, uma mensagem muito bonita. Eu ficava só olhando, né? Até que um dia tive coragem para perguntar, Frater Elias, o que são esses seus manuscritos? Frater Jamil, isso aí são alguns momentos de inspiração. Então eu inferi que eram coisas dele, esses manuscritos. Então eu creio que é um acervo que ele deve ter, não sei onde está hoje, que realmente de momentos da caminhada dele, né, reflexões próprias que ele ia pondo e ia chamando de manuscritos. E daí, geralmente, nem sempre, mas geralmente ele encerrava com a leitura desses manuscritos que formavam realmente digamos que uma forma de encerrar o programa muito especial, né? Ou ele terminava com uma mensagem, né? Porque mensagem que não faltava para ele, né? Então, era muito interessante. Oi, Jamil, você não sabe como eu fiquei feliz em te receber aqui, né? Como é bom conversar com você. Eu espero que justamente essa nossa conversa seja também uma forma da gente voltar a estreitar os nossos laços e poder, né, daqui para frente, te ver outras vezes aqui no programa Presença e Harmonia, que você possa também nos trazer, né, do teu conhecimento, muitas informações para continuar nos ajudando a prosseguir com o programa. Eu que agradeço, Vivi, é uma alegria, você sabe que eu tenho um carinho muito grande por você. Eu acho que você é uma pessoa que tem a carinha da ordem, por isso que ela está muito bem representada. Você está fazendo com profissionalismo, você está de parabéns, viu? Até como eu sempre penso, bom, ela é mais bonita do que eu, então está melhor representado o programa, né? E precisava dessa energia feminina também, né, para o programa. Então, realmente, uma gratidão da minha parte. Estaremos mais unidos, sem dúvida, né? Porque aqui não deixa de ser minha casa também, faz parte da minha história, o programa não tem como tirar da minha história, então a gente tem muito carinho por tudo isso. Eu que agradeço, né? E, como eu costumo dizer, vamos juntos. Isso, muito obrigada, Jamil. Obrigado. E para a gente finalizar hoje, já que é um programa comemorativo aos 20 anos do Presença e Harmonia, quero chamar justamente um dos vídeos, né, em que o Frater Elias finalizava com as suas mensagens. Acho que ninguém melhor para finalizar a nossa conversa de hoje. Aos que nos estão acompanhando, uma coisa que nós cada vez mais precisamos estar atentos, que queiramos ou não, nós temos que entender que nós estamos nos distanciando de Deus. Nós estamos nos distanciando da nossa alma. E na medida do possível, nós precisamos retomar, porque é esse reencontro com a nossa alma que é a fonte de nossa saúde, a fonte de nossa alegria. Então, à medida que nós a encontrarmos, nós todos seremos mais calmos, mais felizes e mais alegres. Até o nosso próximo encontro. Muito obrigado pelo carinho, pela atenção.